pessoal. Agradeço vocês por estarem aqui em mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com a presença da Monique, que veio compartilhar um pouquinho da história dela e como ela tem se sobressaído apesar do diagnóstico. Monique, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Hoje é um bate-papo descontraído mesmo para a gente falar um pouquinho das nossas experiências depois do diagnóstico e como esse diagnóstico impactou a minha vida, a sua vida e a vida de centenas de pessoas, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, que você se apresentasse. Quem é a Monique? Quanto tempo que a Monique tem de diagnóstico? Primeiro, eu queria agradecer de estar aqui. É uma honra, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade. É difícil a jornada, mas também temos responsabilidades dos lugares que a gente está. Eu vou explicar o porquê, né? Meu nome é Monique Padilha, eu sou enfermeira. Atualmente, eu estou trabalhando no Ministério da Saúde, mas o diagnóstico veio antes dessa missão de assumir esse cargo, que eu sou servidora pública. É, desde que eu formei na faculdade, eu sempre gostei de estudar saúde pública. Então, assim, tá na atenção primária, trabalhar nas unidades de saúde, pensar em política pública. E depois, com o diagnóstico, parece que me veio assim, uma responsabilidade também de poder contribuir de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado, né? Porque a Monique não é só enfermeira. A Monique também é filha, é irmã, é sobrinha, e a gente sabe que com o diagnóstico a família inteira se mobiliza, né? Muitas vezes a gente tem que ser forte para a gente e para a família, né? Então é isso, não é só a enfermeira. Hoje em dia eu também tenho uma cachorrinha, eu sou mãe de pet, Amo. que ajuda muito, inclusive, o suporte emocional é incrível, super recomendo. E acho que é isso, assim, um pouquinho de mim. Perfeito, Monique. E assim, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de se você se sentir à vontade, tá bom? Como foi o seu diagnóstico? Quanto tempo de diagnóstico? E como você encarou tudo isso? Eu tenho pouco tempo em relação a tantas pessoas que a gente conhece na associação, né, e de tantas histórias. Vai fazer acho que 3 anos. Porque eu estou em Brasília tem 2 anos e meio, então foi bem. Foi logo depois também da pandemia. Conheço algumas pessoas também que também descobriram o diagnóstico depois da pandemia. E como enfermeira, nada me preparou para passar e para passar por isso. Mas a pandemia foi uma coisa muito. Eu acho que foi assustador para muita gente, né? Muita gente perdeu entes queridos, a gente estava muito próximo de muitas coisas ruins. E aí o diagnóstico depois da pandemia, eu não sei nem se faz sentido, assim, mas para mim, né, parece que a pandemia me preparou para um susto, como foi o diagnóstico, né? A primeira reação é você achar que não é possível, até parece, né? Aquela negação, né? Que é o clássico do luto. Mas foi tudo muito rápido também, porque eu tive que tomar decisões. Eu tinha sido selecionada, porque eu sou do Espírito Santo, para vir trabalhar em Brasília, eh, assim, graças a Deus e também por pessoas próximas. A gente que acaba sendo da saúde, você tem mais informação. E isso é uma coisa também que hoje em dia eu tento ajudar. A informação é poder, né? Informação é uma coisa que às vezes as pessoas não têm, né, Ana? Então, assim, eu tive essa grata presença de pessoas muito queridas na minha vida. Passei por situações na unidade de saúde, que é onde eu estudo, o tema que eu estudo e trabalho, de um profissional falar que não era lá que eu tinha que ser atendida. Me recusaram atendimento, então foram muita coisa assim para duvidar do que eu trabalhava, duvidar do diagnóstico, mas ao mesmo tempo eu tive o suporte da família. O diagnóstico ele foi até rápido, porque eu tenho uma oftalmo na família que é muito querida, que é uma prima. Não tem como nem quantas vezes agradecer a ela, porque a gente sabe que o diagnóstico certeiro às vezes demora muito, né? E como ela já me acompanhava há muito tempo, o meu sinal foi a visão dupla e a dormência no braço. Mas a dormência, fazendo esporte, do computador, por causa do doutorado e tudo mais, eu nem desconfiava. E aí ela me mandou logo para o neuro. E aí o neuro já fez a imagem, já deu o diagnóstico, então foi tudo muito rápido. É um choque bem rápido.
e ao mesmo tempo o próprio neuro que me atendeu primeiro falou, não, você está com uma oportunidade em Brasília, não tem nada aqui que vai te impedir, a não ser que você queira ficar aqui. Então, não é fácil, foi uma decisão, eu acho que também, ao mesmo tempo que o trabalho ocupa para não pensar no assunto, tem hora que a gente perde um pouquinho a gente também no trabalho, né? Então, ainda tô trabalhando com isso, assim, são 3 anos, tem hora que eu fico... acho que a gente ainda nega um pouquinho, às vezes, meio que inconsciente, assim. Não sei se é porque a gente vai trabalhando, fazendo outras coisas na vida, e não é de esquecer que tem a doença, mas tentar não que a doença não ocupe a vida da gente toda, sabe? É isso, acho que é até difícil traduzir. É até difícil traduzir, assim. Eu acho que eu falo pouco sobre o assunto também no trabalho. Não sei se é uma forma da gente se defender também, de tanto que as pessoas, às vezes, quando você fala, a pessoa começa a te tratar um pouco diferente, né? Olha, às vezes, um pouco assim, mas espera aí, aonde que está isso que eu não estou vendo, né? Porque eu estou... É aquela questão eu uso o cordão girassol no trabalho, né? Que é da doença rara invisível, que as pessoas não sabem o que é, e às vezes a pessoa pergunta e fica chocada quando fala, enfim. Eu acho que tem pouco tempo o diagnóstico, assim, para mim, né? 3 anos, estou aprendendo muito ainda. Tem sido essencial estar com vocês. Eu sempre falo, assim, quando eu conheço alguém que não tem acompanhamento de uma associação, que não tem pessoas que podem compartilhar um pouco do que já passou ou que está passando. Quando eu mudei para Brasília, eu não conheci ninguém também. Então, a associação como um todo me ensinou muito caminhos também, me mostrou que é possível muita coisa. Eu sei que eu não tenho tantas limitações visíveis, mas a gente sabe também o sofrimento de cada um, a limitação de cada um. E também, quer dizer, isso mesmo, eu como enfermeira, eu falo que eu sou uma péssima enfermeira, porque como paciente, a gente tem que se colocar no lugar de paciente, né? Acho que o profissional de saúde tem isso, né? A gente tem, na faculdade, é como se a gente fosse ensinado a estar sempre bem por conta do paciente. E quando você é paciente, é difícil você se colocar nesse lugar, né? É só isso tudo, assim, é muita coisa. Mas eu queria aproveitar a oportunidade. Outra coisa que eu tive que tomar decisão também é mudar para Brasília e se eu continuava ou não o doutorado, que foi bem difícil. Assim, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, sem conseguir escrever, sem conseguir fazer muita coisa, porque é muito exame, é muita coisa para lidar, né? E com a mudança também. Eu falo que a mudança para Brasília ajudou a ocupar a cabeça, mas alguns momentos foram bem difíceis, assim, porque a gente tem que parar para cuidar da gente, né? E aí, mais uma vez, né? O profissional de saúde, ou acho que o ser humano, talvez a gente cuide pouco da gente. A gente não aprende a lugar nenhum. Assim, ó, você tem que cuidar de você. Você geralmente tem que cuidar do outro, né? E às vezes a gente é melhor nisso, cuidando do outro do que da gente. E acho que lidar com a esclerose múltipla no dia a dia não é você fazer as coisas. Todos os médicos falam que você tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, mas parece tão óbvio, né? Que às vezes eu tinha dificuldade de falar, mas todo mundo precisa fazer isso. Mas a gente não, a gente tem que fazer isso porque é o nosso remédio mesmo, né? E não é fácil, porque eu falo, quando a gente é criança, na escola, a gente tem atividade física, né? Que tem o recreio. Mas eu não me lembro de em nenhum momento ter alguém ensinar pra gente que o corpo da gente é uma máquina que você tem que cuidar de uma forma que ela funcione. E no caso da doença, eu acho que isso é assim, 1000 vezes mais real, mais necessário, e a gente sabe que mudança de hábito não é fácil. Não é fácil. E é isso, assim. Muita coisa. Eu falo pra caramba, porque normalmente eu já falo muito. Mas é isso, assim, estou muito feliz de estar aqui.
de poder fazer parte dessa história, disso que vocês estão assim, construindo todo dia mesmo, né? Se a gente puder ajudar um pouquinho que for, não é fácil. Tem dia que vai ser que a gente quer ficar na cama, mas levantar é uma vitória muito grande, assim. Ir trabalhar, no caso, né, que eu tenho conseguido, tenho sentido um pouco o peso das 8 horas todo dia, mas a atividade física ajuda bastante. Não tenho conseguido fazer, mas 2025 a minha meta é cuidar de mim, é cuidar melhor do meu corpo também, físico, psicológico. Terminei o doutorado. Ai, que isso é maravilhosa. É isso. E na defesa, um professor muito querido, né? Que ele é da promoção da saúde, ele perguntou como foi a jornada. Aí não teve jeito, eu comecei a chorar. Horrores na defesa de doutorado, porque é isso, assim, conseguir no meio de um doutorado ter um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que não é fácil e conseguir terminar, assim, foi ajuda de muitas pessoas e a gente tem que se deixar ser ajudada também, né? Você tocou num ponto muito importante, o se deixar ser cuidado. Eu tive um problema muito grande no início do meu diagnóstico exatamente por isso. Porque eu sempre compartilho essa parte da minha vida com as pessoas que eu tive os primeiros sintomas aos 8 anos de idade. Com 11 eu recebi diagnóstico de febre reumática. E eu passei a vida toda ouvindo de todo mundo a coitadinha, pobrezinha, ela não pode isso, ela não pode aquilo, e aquilo me irritava. Então eu fui criando uma carapuça, fui criando aquela carcaça do eu não preciso disso, eu dou conta sim, eu vou fazer tudo sozinha, e me tornei muito independente. Não que ser independente não seja ruim, é muito bom. Só que aí veio o outro lado. Aos 33 anos, terminando a faculdade, último semestre, preparando para apresentar o TCC, eu tive o surto. E aí, para ir para a faculdade, eu precisava até que me carregassem no colo, porque muitas vezes o elevador da faculdade não funcionava e eu não tinha como subir escada. Eu subia no colo do segurança. Aquilo para mim era humilhante. Ter que pedir para as pessoas, muitas vezes, olha, hoje eu não dou conta de pentear o meu cabelo. Eu não consigo fazer a minha comida, que eu já faço há tanto tempo, já morava sozinha há muitos anos. Então, assim, esse aceitar ser cuidado pelo outro e até mesmo a pedir a ajuda, muitas vezes chegar e falar, olha, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, para mim acho que foi pior do que o diagnóstico. É difícil mesmo. Parece meio... E para a mulher também, eu acho que, porque a gente vive numa sociedade que é isso também, né? O quanto a gente já faz normalmente muita coisa. É isso, você fala que tá com fadiga, a pessoa, não, eu também tô, mas é diferente, né? É diferente. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, é sempre uma luta constante de não parecer coitadinha, como você falou, mas também de não negar que a gente precisa de ajuda. Que se a gente não colocar limite também, ninguém vai colocar. Porque também nós somos. Vou ter a ousadia de falar, pelo pouco que eu te conheço, assim, mulheres fortes, que são independentes, sim, a gente se vira, a gente já teve que fazer muita coisa sozinha e demonstrar alguma fragilidade em alguns espaços é bem difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha terapeuta fala assim, Monique, mas isso faz parte de você, né? A terapia também tem ajudado muito, 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 assim, anos de terapia antes até do diagnóstico. E acho que é isso, a gente se conhecer mesmo. E também, a doença também foi me ensinando isso, assim, eu tenho que saber quando eu tô com uma fadiga que é do cansaço mais físico de ter corrido com a minha cachorra ou um cansaço de que eu preciso parar e descansar um pouco. De falar no trabalho, hoje eu não consigo ir porque realmente eu preciso descansar. Assim, eu tenho tido uma grata surpresa e a bênção de ter encontrado pessoas e chefias que têm entendido. Isso também é muito importante, né? Tem um termo que a gente usa às vezes nas aulas que da segurança psicológica no trabalho. O ambiente de trabalho, se não for um ambiente também que você possa dizer que você não está bem, é bem difícil. É bem difícil. A gente vive num mundo acelerado, Sim. né? As pessoas nunca têm tempo para nada, porque você está sempre correndo.
E isso também a esclerose me ensinou, a pisar no freio, Sim, a dizer, sim. hoje eu não consigo, e tá tudo bem tá eu tudo não bem. conseguir hoje, né? E aí, assim, Monique, hoje você tá no Ministério da Saúde, graças a Deus, tá bem. Foi uma mudança radical de vida em todos os sentidos, né? Porque sair da sua terra, deixar as pessoas que estão ali, que são sua rede de apoio, querendo ou não, porque nem sempre a família pode ir com a gente, seguir os nossos sonhos, né? Ou os amigos, ou... E hoje você está aqui, se superando todos os dias, entendendo as limitações, já no seu terceiro ano. E eu até brinco, agora entra a parte menos difícil. É a parte que você já se conhece, é a parte que você acorda e fala, hoje a esclerose não vai me dar paz, né? Hoje eu preciso pisar no freio. Ou, hoje eu tô ótima, já que a esclerose resolveu dormir, deixa eu correr que eu dou ponta. O primeiro ano é o mais difícil, é a fase do luto, da negação, do por que eu? Porque eu, Por exatamente. que eu? Sabe que eu uso muito porque não eu também. Mas a pandemia me ensinou isso. Porque muita gente se foi, né? E a gente sobreviveu. Então acho que a gente tem que também aproveitar essa oportunidade. Eu falo, o que é que eu tenho de melhor que o outro, que ele deveria estar doente e eu não? Eu poderia citar um monte de coisas que a minha vaidade me mostraria, Sim. Não. mas isso também não tornaria o meu diagnóstico mais fácil, Não. né? Então, assim, eu já tô agora entrando no meu 8º ano de diagnóstico de esclerose múltipla. Eu tive o diagnóstico de neuromielite óptica. Aos 11 anos eu tive o diagnóstico de febre reumática, tratei por 10 anos. Depois veio a fibromialgia. Aí veio centenas de diagnósticos que eu também não tinha. Até chegar na neuromielite óptica, que era mais parecida. Depois de 2 anos tratando a neuromielite óptica, depois de uma grande perda, eu tive uma piora. E aí o médico falou, não, você tem esclerose múltipla. Eu lembro que na hora eu comecei a rir. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. E o médico não entendia. Ele falou, por que você tá rindo? Eu falei, porque enfim, eu sei contra o que eu estou lutando. Diagnóstico, ter o diagnóstico liberta também, né? Foram 25 anos tentando descobrir o que eu realmente tinha. E eu já estava começando a acreditar nas pessoas quando elas diziam, você é doida, você não tem nada. Eu falava, eu acho que essa pessoa tá certa, eu sou doida, eu não tenho nada não, eu tô inventando, porque... Meu Deus. E aí hoje eu falo que existem 2 Ana Paulas. E eu repito muito isso, porque é uma verdade. Existe a Ana Paula antes do diagnóstico, acelerada, sem tempo para nada, sempre correndo, sempre no ano que vem eu faço, ano que vem eu viajo, ano que vem eu arrumo tempo para isso. E a Ana Paula depois do diagnóstico do, sei lá como é que eu vou estar ano que vem, sei lá se eu vou estar andando sozinha, se eu vou precisar de uma cadeira, se eu vou precisar de outro suporte para andar além da bengala, eu vou fazer hoje. E com isso eu já conheci metade do Brasil. E você está aí representando a gente muito bem em vários espaços. Ainda bem que a gente tem você. Obrigada. O que impulsiona o meu trabalho, o trabalho da associação, é exatamente ver pessoas como você se superando. E isso nos traz... Retroalimenta, né? Exato. E assim, se superar vai muito além de só ter um emprego, ou só conseguir dirigir um carro, ou só... Não, eu tenho um emprego. Sim. Né? Porque a gente tem mania de minimizar as nossas conquistas. Sim. E nem precisa ter doença para isso. A gente já faz isso normalmente. Com a doença, acho que as coisas ficam mais sensíveis, né? Você falou uma coisa que bom, enfim, falo para poucas pessoas, mas agora muitas pessoas vão ouvir. Quando eu recebi a proposta para ir para esse cargo, que eu estou num cargo de assessoria, que é super estressante, na hora eu falei, cara, agora eu posso. Depois eu não sei se eu vou poder. É pesado. É pesado pensar assim, né? Mas olha aí, estou aí há 2 anos e pouco, e pensando, ainda bem que eu tentei. Ainda bem que eu tive. Não sei se é uma loucura de tentar ou coragem, eu não sei. Tem hora que é isso, assim, vamos fazer agora enquanto eu posso. Não sei como é que eu vou estar para frente. Mas não é que a gente não quer estar bem para frente, é que a gente quer aproveitar ao máximo também, né? E às vezes eu penso assim, que pena que teve que ter uma doença para eu pensar assim, de aproveitar o dia a dia. E que as pessoas possam pensar nisso, né? Os nossos familiares também
Eu tenho uma minha comadre que fala, e aí, tá dormindo? Eu falei, tá dormindo, vamos manter, que ela usa esse termo. Bora lá, vamos pra praia, vamos continuar fazendo as coisas, vamos fazer planos. E agora com doutora, com maior orgulho, e poder dizer, é isso, eu tenho esclerose múltipla, na defesa eu falei sobre isso, e isso não pode impedir a gente de continuar fazendo as coisas, né? Cada um, óbvio, vai ter o seu limite, a sua dificuldade, mas é pensar sobre isso, assim, que não vai impedir a gente. Pode atrasar um pouquinho, mas impedir, não. Exato. Eu sempre brinco que o ser humano, em geral, deveria viver um dia de cada vez, porque é só o que a gente tem. Exatamente. E aí eu brinco que a gente, com esclerose, a gente vive metade de um dia de cada vez. É verdade. Né? Porque você acorda bem, aí de manhã você tá ali elétrica, faz um monte de coisa. Almoçou, daí veio a tal da dona fadiga, essa daí eu conheço bem, e você pensa, caraca, eu não tenho ânimo mais para levantar essa caneca e beber essa água. É assustador. E aí eu sempre brinco também que eu me permito chorar por 3 dias, mais do que isso já é frescura. Né? Então, todas as vezes que eu piorei, não foram poucas, eu me isolava no meu mundo para entender aquela transformação que estava acontecendo de novo. Como assim agora eu tenho que usar órtese? Como assim agora eu preciso de bengala? Como assim agora eu não posso mais andar sozinha? Porque teve uma época que eu não podia mais andar sozinha porque o risco de queda era muito grande. Logo eu, que sou tão independente, que moro sozinha, que faço tudo sozinha, como é que eu vou fazer agora? E aí eu me tranquei num quarto por 3 dias, eu chorei. E eu me permiti chorar aqueles 3 dias. No quarto dia eu falei, agora já chega. Porque ficar chorando aqui não vai me fazer melhorar. E aí a gente vai procurando, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou fazer para poder voltar a andar sozinha, sem estar o tempo todo incomodando alguém, porque nem sempre as pessoas podem estar disponíveis na hora que eu preciso, né? E aí vem essa questão de novo do se auto-superar. A gente se reinventa, né? Se reinventa. É essa palavra, reinventar todos os dias uma nova Monique, uma nova Ana Paula. Verdade. E aí, Monique, dentro disso, hoje eu vejo que você também está se reinventando, apesar de, entre aspas, ser pouco tempo de diagnóstico, mas já é um tempo de descobertas, Sim. de autoconhecimento. Hoje você já consegue ver que, apesar de, você consegue ter uma vida, eu não gosto do termo normal, porque eu nunca fui normal. O que é normal, né? Nunca fui, mas sempre fui a independente, a que faz o que quer, na hora que quer, e não fica esperando muito de ninguém, assim. Isso já não era normal na minha família. Como assim? Aquela que levantava cedo para andar 5 quilômetros para tomar um banho de cachoeira. Ou que fazia 70 metros de rapel numa corda. Isso dessa não é normal, gente. Então, assim, mas você consegue ver que você tem qualidade de vida, apesar de... Sim. Sim, porque pelas escolhas que eu fui fazendo do trabalho, de ter condições também, de morar num lugar que me dê mais facilidades, de ser perto do trabalho, mas isso antes do diagnóstico eu sempre gostei de trabalhar perto, de morar perto do trabalho, que eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde. Sempre gosto de dormir mais 5 minutos. E é isso, nós somos pessoas como as outras. De dificuldades, assim, eu fico pensando, não sei, acho que é a forma que a gente vai encontrando também de passar passar pela doença e vir junto com a doença. Quando me vem alguma dificuldade, eu penso assim, outras pessoas também têm por outros motivos. A fadiga eu tenho também verbalizado quando eu não estou bem. Às vezes a gente não fala, né? Então, às vezes eu falo, gente, hoje eu estou um pouco cansada. Eu diminuí as viagens de trabalho também, assim, nos primeiros anos eu evitei viajar, porque isso é uma coisa que me cansa muito. Eu viajo, tipo, eu fico 2 dias depois para me recuperar, porque a gente fica muito cansada, né? Então, eu diminuí viagens de trabalho, aí você vai trocando por outras atividades também. Mas 2024, no final do ano, eu comecei a experimentar de novo, para ver como é que eu ia ficar. Assim, fui para um congresso que foi muito bom, foi bom para eu ver que ainda é possível e que eu posso, e que sim, eu preciso descansar depois, mas que eu não preciso deixar de fazer mais. Porque eu acho que eu tenho medo também da gente não dar conta, né? Então, os limites ainda são do desconhecido também.
E é o que você falou, a gente vai testando, a gente vai se reinventando. Ah, não dá para fazer uma viagem de uma semana de uma missão, que às vezes a equipe vai para missão no interior, que tem que pegar barco, pegar. Falo, gente, acho que ainda não, acho que eu preciso ainda conhecer um pouco mais meu corpo para, senão você acaba atrapalhando, né? Quando é uma coisa assim que é de urgência, eu tento ir identificando aquilo dentro no trabalho também que eu vou mais contribuir, mas como as outras pessoas também, tem gente que não tem esclerose múltipla e que às vezes não teria condições por outros motivos. E que eu vejo assim também, uma coisa que eu tenho falado lá com algumas pessoas, tem muitas pessoas precisando de muitas coisas no país, assim, depois da pandemia, tem muito pós-Covid, não minimizando a nossa doença, mas pensando assim, tem muita gente com outras necessidades, e se a gente não se enxergar, a gente não conseguir acolher a gente e entender a necessidade do outro e o outro entender a nossa, né? Quando falar, não, porque eu estou cansada, porque eu estou com fadiga, porque eu tenho esclerose múltipla. Não é uma fadiga de um cansaço igual as outras pessoas têm, né? Muitas vezes perguntam, mas qual a diferença? Eu falo, a diferença, tem até uma camiseta daqui, né? A diferença é que eu preciso de muito mais tempo para recarregar minha bateria. Então, hoje em dia, no final de semana, se eu estou cansada, eu deito e durmo. Não me sinto mais culpada por dormir. Não me sinto culpada por descansar. E é incrível, né? Parece uma coisa tão boba, mas aí a gente volta no que a gente falou inicialmente. A gente se acolher, a gente conhecer o nosso corpo. E como você falou, acho que ainda tenho. Esses 3 anos tenho aprendido um pouco sobre isso, negando um pouco algumas coisas. Viagens também, aeroporto me cansa muito. Gente, como é longe as coisas no aeroporto. Mas ao mesmo tempo, usar o crachá, eu tenho usado, porque eu tenho visto assim o quanto a gente precisa assim sentar e descansar. Não ficar em fila muito tempo, que a gente fica cansado. É isso, é Já estou aprendizado. te dando uma dica. Porque antes eu tinha vergonha e hoje eu acho o máximo. Eu já chego lá fazendo check-in e pedindo a cadeira. Sim. E já vem um funcionário e me leva até onde eu tenho que chegar. Eu falo, gente, eu tô muito chique hoje, né? Monique, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, já quero te agradecer mais uma vez pela sua presença e queria que você deixasse uma mensagem curtinha para quem está assistindo a gente e principalmente para quem está chegando agora, para quem já está há muito tempo no diagnóstico, mas que ainda não conseguiu se encontrar no meio dessa bagunça toda. Eu acho que é difícil, é aquela coisa de conselho a gente não dá, né? Mas falando um pouco da minha experiência, se eu pudesse dizer para você que está assistindo, a família ajuda muito, o profissional de confiança, ter associação de pacientes, pessoas que tenham a doença, grupos de apoio faz toda a diferença. Como paciente, como enfermeira, eu recomendo. E é isso, se eu pudesse deixar uma mensagem, não desista. Tem dia que vai ser mais difícil, vai ser meio cansativo, mas tem dias que vão ser ótimos, vão ser lindos, você vai se superar, você vai conquistar, você vai conseguir terminar meu doutorado. E eu falo isso não é a gente tem que falar das coisas que a gente faz também, né? Conseguir sair com a minha cachorra, passear com ela, coisa do dia a dia, ir no mercado, voltar, fazer as coisas de casa sozinhas e ver que é possível, assim, de pouco a pouco também, né? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Tenha paciência com você. Talvez acho que a maior mensagem seja tenha paciência com você e com seu corpo, que vai dar tudo certo. E peça ajuda. É isso aí, gente. Mais uma vez agradecemos a vocês por assistirem a gente. Já fica o convite. Assistam os próximos episódios, eu garanto que vocês vão gostar muito. E sigam as nossas redes sociais. Obrigada.